Agora é hora. Agora vamos fazer uma análise. Na verdade, você vai fazer a sua explanação a respeito, né? Desenvolvedor para banco de dados. Pode ser uma carreira alternativa para desenvolvedores? Pode. Para quem não tem muita afinidade, por exemplo, com layout. Você vai falar assim, o cara que não tem muita afinidade com layout, com experiência de usuário, pode seguir o back-end. Tá, mas e se a pessoa não gosta da área de back-end, não se adapta, ele pode seguir para a área de banco de dados. O programador de banco de dados ele tem que ter um conhecimento muito grande de regras de negócio. Ele tem que conhecer regras de negócio, ele tem que estar por dentro da empresa que ele está trabalhando ou do projeto que ele está trabalhando. Ele tem que conhecer muito de experiência, muito de regras de negócio. Aí vocês vão falar assim, tá, mas o back-end também, o front-end também, ele tem que conhecer. Eu acho que até menos. O banco de dados, ele não é só você trabalhar com, por exemplo, o PLSQL. O cara que programa o banco de dados, ele participa das etapas de modelagem de dados. Hoje eu faço a modelagem de dados dos projetos que eu trabalho. Então eu faço essa modelagem de dados, apresento para os outros desenvolvedores de banco de dados para ver se está de acordo com o que eles querem, de acordo com o padrão que nós usamos. Então, você tem que entender, você tem o problema, você tem que jogar esse problema e resolver ele no banco de dados. Opa, quais são as tabelas que eu vou criar? Quais são as consultas que eu vou fazer? Qual a performance esperada pelo usuário? Né? Às vezes você vai gerar um relatório e aquele relatório demora pra caramba para executar. Tem como melhorar? O que você pode fazer para melhorar isso? Então, é uma carreira alternativa? É uma carreira alternativa. Você vai perguntar do mercado de trabalho ou posso responder? Já pode. Como é o mercado de trabalho para programador para banco de dados, né? A primeira coisa que o pessoal vai perguntar, porque... Exatamente. Como e aí? Como é que é? Tá contratando? Tá precisando de gente? Né? Olha, é uma área que tem bastante carência. Não são muitas pessoas que gostam dessa área de programar para banco de dados. Se você entrar num site de recrutamento e seleção lá e digitar programador SQL, programador PLSQL, programador SQL, enfim, vai listar muita coisa. Só que vai listar menos, por exemplo, do que você digitar lá programador Java, programador PHP, programador Delphi. Vai listar menos. Felizmente, ainda a gente tem bastante mercado. Qual é a vantagem? A vantagem é que você usa aquilo puro, né? Você não tem tantos frameworks. Por exemplo, você pega o PHP. O PHP, pancada de framework. É que você não falou de JavaScript. Sim. Mas o JavaScript, se você souber o nativo, você se vira, né? Você tem que aprender o nativo. Se você ficar preso a um framework JavaScript, você vai morrer rapidão. Rapidão, né? Você tem que saber que é uma área legal para trabalhar, eu gosto muito. Tem um mercado de trabalho legal, paga-se bem. Isso é interessante, paga-se bem, porque não tem muito profissional na área. Então, quando não tem muito profissional, a régua do salário ela sobe um pouquinho mais. E o assédio também aumenta, né? Existem empresas aí de fora do Brasil que agora vêm recrutar gente do Brasil, multinacionais. Tem bastante mercado ainda. Quem quiser... Pode começar. Tá, e quem quer começar na área de banco de dados? E aí, qual que é o caminho que ele tem que trilhar? Tá. O cara tem que saber, ele tem que começar a aprender um pouco de SQL. Um pouco não, ele tem que mergulhar de cabeça no SQL. Mas ele tem que saber programar também ou não? Aprender os conceitos de programação? É lógica de programação. Lógica de programação. Não é orientado a objeto. Sim. É o procedural. Sim. Então... Cada passo de uma vez. Né? Cada passo de uma vez, exatamente. Apesar que o Oracle... Tem subrotina. Que eu conheço. No Oracle você cria as packages, e nas packages você pode criar variáveis globais, você pode criar types, você pode criar objects.
você pode criar functions e procedures. Então, uma package é como se, a grosso modo, tá? É como se fosse uma classe. Sim. Contém os métodos e tudo mais. Você não instancia ela, você não cria uma instância dela. Mas você consegue encapsular aquilo dentro e você consegue criar, por exemplo, funções, cursores que são restritos àquela package. E só dentro dela é que vai ser possível ser acessado. Mas a pessoa tem que saber lógica de programação, que isso é o básico para qualquer coisa. Se você fizer um curso lá na Udemy, por exemplo, você vai ter uma visão geral de como funciona. Sim. Você vai sair programando PLSQL? Não vai. Acho que a curva de aprendizado dele é bem rápida. Você consegue pegar bem rapidinho ali. Tá, o que você tem que saber? Então, lógica de programação, tem que saber SQL, tem que entender de regra de negócio, tem que entender de modelagem de dados. Modelagem de dados é um assunto que ninguém dá muita bola quando aprende. Ninguém. Concordo. Não, é só escrever. Por que eu preciso fazer um diagrama? Por que eu preciso fazer um there? Por que eu preciso fazer um there? Por que eu preciso fazer um mere? Exatamente, por quê? Por quê? Não, é só digitar aqui, create table, cliente, aí coloco lá código, nome. Pra que trabalhar com conceitos se eu posso ir logo pro lógico, pro físico? Exatamente. Por que eu posso fazer isso, né? O cara não sabe o que ele comeu no almoço, vai lembrar depois que ele ter feito a query. Exatamente. Por quê? Facilita muito a sua visão. Facilita você explicar para o desenvolvedor como você fez aquilo ali. Por que você fez aquilo ali. Eu particularmente gosto, então, a pessoa para entrar nessa área de banco de dados, ela tem que ter esse começo. Ah, mas eu posso começar sem saber modelagem de dados a fundo? Claro que pode, né? Tudo pode. Você pode pegar um estágio, fazer um estágio numa empresa, Sim. Tem uma área de banco de dados, e aí essa pessoa ia aprendendo com o tempo, né? E se o cara é assim que nem você, trabalhava, chegava exausto, como que ele pode ganhar essa experiência sem fazer o estágio? Então é partir para projetos. Ele pode pegar algumas coisas, alguns projetos na internet, fazer alguma coisa. Todos os bancos de dados têm versão. Você pode instalar na sua máquina uma versão para estudo. O Oracle tem uma versão chamada Oracle XZ, que é uma versão que tem um limite ali no banco de dados, mas é uma versão que você pode usar para estudo, você pode baixar no site da Oracle, você pode instalar na sua máquina, e aí você pode começar ali, ver um banco de dados de exemplo, você pode trabalhar nele, inclusive é o banco de dados usado para certificação da Oracle, é o banco de dados usado como modelo para certificação da Oracle, então você pode começar por ali. Pesquisa na internet alguns exemplos, alguma coisa assim. Usa os sites do próprio fornecedor do banco, né? Oracle ou da Microsoft para SQL Server. Dá para subir alguma coisa no GitHub, deixar lá como exemplo também ou não? Dá. Você pode subir lá normal o seu banco de dados, né? Seus scripts para subir seu banco de dados. Você pode subir num GitHub da vida tranquilamente. Ninguém vai te dar... É muito difícil você entrar num projeto para trabalhar como um analista de banco de dados. Eu, pelo menos, nunca vi um projeto, por exemplo, freela, sabe? Sim. É mais difícil. O banco de dados é o que tem de mais sensível para uma empresa. Ainda mais agora com Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Ninguém vai abrir o banco de dados para você logo de cara. Então, essa parte de freela para banco de dados é uma coisa mais difícil de ter. Tá? É uma coisa que é diferente, por exemplo, você pegar lá... eu vou pegar um freela para fazer um site, eu vou pegar um freela para fazer um sistema. É uma coisa mais difícil de acontecer com banco de dados. É bem mais difícil. E aí, nesse caso, já que para ele começar, ele tem que ter essa visão, né? Lógica, SQL, prática, atividade, exercício... fazer aí, participar de alguns projetos, seja lá open source, ou seja particular, ou algum entre amigos, enfim, é uma forma de ganhar experiência e entrar nesse mundo, Exato.